Breve análise de Pure Boy. Disclaimer: vídeo com conteúdo sensível. Tome cuidado ao ver. Nesse vídeo, exploraremos hipóteses sobre a psique dos personagens. Diagnósticos não podem ser dados dessa forma. Não estou diagnosticando, mas sim estudando os personagens fictícios a partir de uma visão de estudante de psicologia. Essa análise é uma opinião pessoal minha. Quando você está numa relação codependente, você não consegue mais pensar por si mesmo. Capítulo 1. Ju-ha. O Ju-ha é um personagem que ele tem problema com traumas desde pequeno, e isso vem desde a família inicial, quando seu pai fez diversas dívidas e com esse acontecimento ele não conseguiu pagar, acabou passando a dívida para a mãe do Ju-ha, e a mãe do Ju-ha perdeu o restaurante que ela tinha por causa dessas dívidas. Então, logo de início, a gente já vê um problema muito grande na família do Ju-ha, na estrutura da família do Ju-ha. Com a experiência paterna dele, o pai simplesmente se ausentou. Eu não lembro agora se ele sumiu ou se ele foi executado. O princípio é a figura paterna dele o abandonou. Em seguida, a gente teve a mãe dele acaba sendo vítima dessa situação e com isso ela acaba perdendo a vida. Isso é o segundo abandono que ele tem. A gente tem que pensar que o Ju-ha ele sempre teve as relações dele sendo destruídas. Todas as relações que ele teve até certa parte de toda a história, todas foram finalizadas de uma maneira traumática. Então a gente vê que o Ju-ha ele tem muita baixa autoestima. Ele ter baixa autoestima faz com que ele acabe aceitando as situações por mais abusivas que sejam. Não tô falando que ele não reage, mas tô falando que a tendência de que ele entre nesse tipo de ciclo é maior. Ele já passou por diversos abusos, tanto sexuais, quanto financeiros, quanto físicos e emocionais. Ele apresenta amnésia e dissociação, ao meu ver, como forma de autopreservação da própria mente. Não é uma coisa que ele controla. Ele também a possibilidade de transtorno de estresse pós-traumático é dita por um médico no manhwa. Ele tem sintomas muito claros de TEPT. Algum desses sintomas que ele apresenta é ser excessivamente hipervigilante em sinais de risco. Ele se assusta facilmente. Ele se torna menos capaz de controlar as emoções dele, vindo a gerar comportamentos imprudentes de raiva, como a vez que ele estava saindo em um encontro com o Doshiki e ele ficou com raiva da situação, explodiu e depois viu o que aconteceu. Ele tem a amnésia dissociativa, que ele acaba apagando uma parte do que ele viveu. Ele também tem alucinações, não que seja um sintoma obrigatório, mas com alta frequência do cérebro é possível que as pessoas possam ter alucinações. E o transtorno de estresse pós-traumático acontece após a exposição em um evento traumático. O Ju-ha, além disso, ele apresenta ideações suicidas, podendo vir ou não do abuso que ele sofreu. Os sintomas de abuso íntimo vistos no Ju-ha são comportamentos ansiosos e depressivos, a instabilidade emocional, os pensamentos e lembranças invasíveis do ocorrido, a evitação em criar laços emocionais, ele não consegue se comunicar de maneira clara. E isso é um ponto importante porque tem vários acontecimentos no manhwa que várias discussões acontecem pela falta de comunicação clara e também o medo de abandono. Então a gente vê que o Ju-ha é muito frágil e a situação em que ele se encontra é uma situação propensa a muita manipulação, do qual ele não tem muito discernimento do real e do inventado, porque a pessoa que ele vê como a que orientava ele, a única pessoa que ele estava vendo como uma pessoa que podia confiar, que era o Pyo-won, é justamente a pessoa que destrói. Afinal de contas, o Pyo-won, ele promete que comprou o restaurante pro Ju-ha e que o Ju-ha podia ir pagando ele. É uma dívida infinita, né? Ele promete algo que o Ju-ha nunca vai conseguir cumprir e o Pyo-won sabe disso. O Pyo-won propositalmente coloca o Ju-ha nas armadilhas que ele cria, justamente para manter o Ju-ha preso a si. Então, entre algumas situações, o Ju-ha não sabe se confia no Pyo-won, na palavra que o Pyo-won dá, ou se ele confia no Doshiki. Se ele confiou em uma pessoa e essa pessoa traiu ele, mas o Pyo-won é a única coisa que ele conhece como seguro, uma coisa que ele pode confiar, a única coisa que ele tá ali, ele já viveu aquilo, ele sabe como o Pyo-won funciona, então ali para ele é confortável.
E do outro lado tem o Doshiki, que promete um mundo e que o Ju-ha não sabe se pode confiar justamente pelos traumas que ele tem. O Ju-ha, conforme a história vai indo, ele vai tendo alucinações e delírios com o Pyo-won, justamente por toda a história que ele já tem junto de abuso e manipulação. O Ju-ha, ele tá sempre preso ao Pyo-won. O Pyo-won segue ele tipo uma sombra. O Pyo-won, mesmo que não fisicamente, ele tá dentro da mente do Ju-ha. O Ju-ha já teve tanto a sua mente sendo manipulada pelo Pyo-won que ali a figura do Pyo-won já tá meio que cristalizada na mente do Ju-ha. E a única vez que ele tem uma melhora na saúde mental e uma melhora na independência dele como adulto é quando ele justamente foge dessa situação toda e não tem contato nem com o Doshiki e nem com o Pyo-won, que é quando ele foge para uma ilha. Ele tá em aspectos depressivos, obviamente, mas ele tá tendo independência financeira, ele tá seguindo a vida de uma maneira que ele consegue guiar e do qual ele consegue controlar a própria vida pela primeira vez em tantos anos. Esse foi o único momento que eu vi o Ju-ha tendo independência de fato, uma certa liberdade. Mesmo que ele ainda tivesse alucinações com o Pyo-won, ele estava conseguindo controlar a própria vida, conseguindo sozinho controlar, manejar da forma que ele estava tentando fazer. Que ele estava indo super bem, mas foi a primeira vez que eu vi ele estar livre de alguma coisa. Estar sendo independente, sem a sombra de alguém para ficar guiando ou manipulando o que ele vai fazer ou não. Então a gente vê que o Ju-ha é um personagem muito frágil mentalmente, justamente por todas as situações que ele já passou na vida. E é totalmente compreensível. A forma que a autora aborda o modo que o Ju-ha age em certas situações, eu acho totalmente compreensível e totalmente entendível devido a todo o histórico dele. Mas uma coisa que não entra na minha cabeça é o fato dele ser tão naturalmente ligado ao ato íntimo. Uma pessoa que sofre abuso sexual da forma que ele sofreu, muito provavelmente não vai ver o sexo como uma coisa boa ou como uma coisa prazerosa. Muito provavelmente vai ver como moeda de troca ou como uma coisa traumática. E o Ju-ha meio que não tem nada disso, não tem muito questionamento sobre isso. E é nesse ponto que eu falo que a obra é fetichista. Se você quer abordar abuso, você aborda o abuso, mas você não faz com que seu personagem simplesmente suma isso da cabeça dele quando ele tá com o parceiro dele. É uma coisa que aconteceu. Eu sinto um pouco de falta de atenção nesse assunto, porque pode ser entendido de forma errônea. É irresponsável colocar tanto abuso em uma obra e fazer com que o personagem que tenha sofrido isso seja tão naturalmente ligado ao ato íntimo, e isso pode fazer com que haja certa normalidade em lidar com isso dessa forma. Essa parte em específico, para mim, é totalmente irresponsável nesse quesito do Ju-ha. E quando a gente fala do Ju-ha novamente, a gente nota que ele tem uma tendência a entrar em relações do qual ele precise ser protegido, do qual ele precise ser orientado. E quando eu digo isso, eu não falo que ele está fazendo de uma maneira consciente, mas é um ciclo que se repete. A mãe dele cuidava dele, o Pyo-won cuidava dele e o Doshiki cuida dele. É sempre nessa linha. É como se tivesse uma necessidade de uma figura maior para cuidar dele. Não que ele não consiga fazer isso sozinho, ele consegue, né? Ele prova isso quando ele foge, mas ele tem essa tendência a entrar nesse tipo de relacionamento no qual ele precisa ser protegido, e é justamente pela fragilidade de toda a situação que ele já passou. Isso não reduz nem um pouco o quão ele é forte, o quão ele tem uma personalidade forte. Isso não anula nada do que o personagem é, porque o Ju-ha é sim um personagem que tem uma personalidade muito forte. Ele gosta de bater de frente, ele discute, ele debate, mas ainda assim não anula o fato de que ele entra nessa tendência de relacionamento e de relações. Capítulo 2, Pyo-won. O Pyo-won, ele entra na vida do Ju-ha de forma amigável e até salvadora, porque ele tá ali para ajudar a mãe do Ju-ha a salvar o restaurante. E com isso ele consegue a confiança não só do Ju-ha, mas também da mãe dele. O Pyo-won, ele trabalha de um jeito muito interessante, que é ele vai pelas bordas e ele nunca deixa claro o que ele está fazendo. Ele sempre coloca um segundo motivo, um terceiro motivo para estar fazendo as coisas do jeito que está fazendo, justamente para tudo não cair em cima dele. A imagem dele é uma das coisas que mais importa.
E ele continua sendo a única figura constante na vida do Joo-ha, até depois da morte da mãe do garoto. Ele não vê o Joo-ha só como um parceiro sexual. Ele também tem uma visão mais paternal diante dele. E a gente vê isso quando ele está se relacionando com a mãe do Joo-ha e cita para o Joo-ha que ele seria como filho para ele. Mas ele também quer ser a figura de desejo do Joo-ha. É uma dinâmica de uma necessidade de poder que o Pyo-won tem, e essa necessidade de poder de forma paterna e sexual em cima dele. Então o Pyo-won faz toda a situação pro Joo-ha ficar endividado com ele, para que ele consiga usar o Joo-ha como prestador de serviços, justamente para satisfazer essa necessidade de poder, esse fetiche que o Pyo-won tem em cima do Joo-ha. Ele usa de forma sádica toda essa situação e todo o poder que ele consegue diante dessa situação. O Pyo-won, ele é mau porque ele é mau. Ele nasceu em uma família boa de grana, não mostra muito mais coisas do que ele viveu no passado dele, mas dá pra ver que ele tem essa necessidade de poder, porque isso faz ele se sentir bem. E ele consegue ter esse poder justamente porque a família dele tem muito dinheiro. Como eu já disse antes, ele comprou o restaurante para salvar o Joo-ha da dívida, para justamente o Joo-ha ficar preso nele. Fica preso de uma maneira impossível de pagar. Ele mantém o Joo-ha preso assim com jogo físico e mental. E ele coloca o Joo-ha no limite, a ponto de ver o abusador como salvador. No caso, ele vê o Pyo-won como a pessoa que destrói a vida dele, mas também como a única possível de salvar. Ele tem o Joo-ha na palma da mão, principalmente por causa de toda a questão financeira. O Pyo-won, ele começa a demonstrar outros tipos de sentimento quando ele começa a ficar com raiva por causa que o Joo-ha tá vendo além do que o Pyo-won deixa ele ver. Ele começa a ter essa relação com o Do-shik e ele começa a ver o lado bom das coisas. O fato de que outra pessoa está tendo poder sobre o Joo-ha, que pode influenciar a cabeça dele, faz com que o Pyo-won fique muito irritado. E isso fez com que o Pyo-won faça de maneira violenta o afastamento do Do-shik, para justamente poder enganar o Joo-ha e falar que o cara abandonou ele. A dinâmica do Joo-ha e do Pyo-won é cercada de tensão. Toda a conversa que eles têm tem uma tensão gigante envolvida. O Pyo-won segura para si a capacidade de manipular o Joo-ha. Ele não vê o Joo-ha como um indivíduo, uma pessoa que tem personalidade, que tem desejos, que tem vontades. Ele vê o Joo-ha como um status, como um objeto valioso que só ele pode e só ele deve ter. Por isso que ele fica tão incomodado quando o Do-shik acaba entrando na vida do Joo-ha. Outra pessoa está tendo acesso ao que deveria ser só dele. O Pyo-won, ele demonstra ações violentas desde pequeno. Ele aflige dor a animais desde menor de idade, desde criança. E ele também comete o homicídio do próprio pai a fim de salvar a sua reputação. O Pyo-won, ele sempre arranja um motivo para fazer o que ele faz. Um motivo para validar na cabeça dele o que ele faz. O Pyo-won, ele vê a violência como uma saída extremamente prática e fácil para ele. Então é normal que as situações da qual o Pyo-won está envolvido no manhwa tenha violência envolvido também, muita violência. O Pyo-won, ele tem certa obsessão pelo Do-shik, justamente pelo Do-shik conseguir o que deveria ser só do Pyo-won, o Joo-ha. Aquilo fere muito mais além do dinheiro do Pyo-won. Ele fere o ego, ele fere o seu poder. Ele morreu tentando fazer isso ficar intacto. E ele quase consegue, se não fosse pela vingança do Do-shik, que é viver uma vida feliz com o Joo-ha. Que eles acabam conseguindo de alguma maneira. Capítulo 3. Do-shik. O passado do Do-shik não é apresentado logo de início, mas a gente acaba descobrindo que ele teve que assumir o homicídio do próprio pai, mesmo quando não foi ele que cometeu, e foi mandado para um reformatório. Ele fez isso em prol de proteger a sua mãe. Então a gente já vê logo de início o Do-shik entrando num tipo de dinâmica do qual ele faz algo para proteger alguém. No começo, quando ele tá começando a se relacionar com o Joo-ha, ele usa do charme dele para tentar essa atenção do Joo-ha para si. E isso causa certa ambiguidade, e eu acho que esse é justamente um dos pontos que o relacionamento deles é tão frágil. A questão da comunicação deles é muito falha. O Do-shik, desde o começo, ele traz uma falta de comunicação também sobre os planos do qual ele tem. E ele põe o Joo-ha no escuro muitas e muitas vezes. E isso é justamente uma coisa que
atiça a ansiedade do Joha. Ele também já esteve em uma situação de forma repetitiva com o Pyo-won, onde ele também não sabia o que estava acontecendo. A falta de comunicação do Do-shik deixa o Joha nessa situação novamente. O Do-shik, ele tem esse costume inconsciente dele criar um ambiente muito confortável para o seu parceiro. Essa é a forma que ele gosta de funcionar. Ele não gosta de deixar o parceiro incomodado com alguma coisa, ele não gosta de deixar o parceiro tendo que se preocupar com alguma situação, só que isso faz com que a gente acabe tirando a independência da outra pessoa. A outra pessoa tem vontades, ela pode agir de maneiras diferentes na situação. E quando uma relação é estabelecida, são duas pessoas decidindo. Então tem que entrar em um consenso, um não pode tomar as rédeas sozinho. A gente vê que ele tem esse tipo de dinâmica de proteger, de querer guiar, de querer fazer tudo pelo outro, justamente pelo antigo relacionamento que ele tinha na prisão. Na prisão ele teve um relacionamento do qual ele também cuidava desse parceiro, que fugia quando queria e aparecia quando precisava do Do-shik. E o Do-shik nunca se preocupou de fato com isso, ele sempre cuidou muito desse ex-parceiro dele. E foi quando esse antigo parceiro dele falou que não precisava mais dele, que queria que ele desaparecesse, que caiu a ficha de fato, mas não completamente. Ainda assim, mesmo depois dessa toda situação, o Do-shik ainda tem lembranças desse ex-parceiro e até comparece no funeral dele. Como diz um personagem sobre o Do-shik, ele é um romântico incurável. Mesmo após dar tudo o que tinha ao seu amante e ser apunhalado pelas costas, voltou para um novo cara e quer entrar em negócios de gangster que havia recusado. O Do-shik, ele inicia como um protetor. Ele ajuda e apoia o Joha a se opor às coisas do Pyo-won e quer ajudar também o Joha a sair dessa situação que ele tem com o Pyo-won. E o objetivo, eu acredito que o objetivo inicial do Do-shik nunca foi assumir essa posição de fato de forma totalmente consciente. Mas a cada pouco que isso continua indo, ele vê que o Joha tá preso ao Pyo-won de uma forma muito mais profunda do que só dizer tchau e sair dali. Com a sombra do Pyo-won na cola dele, independente se o Pyo-won tá vivo, tá morto, se ele tá perto, se ele tá longe, aquilo tá na mente do Joha. Então, o Do-shik, ele acaba virando esse salvador, ele tem quer salvar o Joha da situação em que eles estão. E justamente pelo Joha ter por eles se completarem nesse tipo de dinâmica, do Joha aceitar ser protegido e do Do-shik querer proteger, isso completa de uma forma que chega a ser tóxico. No capítulo 35, com a fragilidade emocional do Joha, ele acaba de vez por assumir esse papel de salvador, de proteção, de segurança, não permitindo nem que o Joha tenha uma vida normal. Ele controla onde o Joha vai trabalhar, ele controla onde que o Joha tá. Ele tem uma comunicação muito falha sobre os planos internos dele e sobre a vida dos dois. E essa falha de comunicação faz com que o Joha tenha inseguranças. O Do-shik, ele crê que ele pode dar conta de tudo, privando o sofrimento do Joha, mas ele esquece que é com a vivência e com o sofrimento da vida real que a gente aprende a viver, que a gente aprende a lidar com as coisas normais da vida. E que não é privando o Joha de sentir as coisas, de lidar com as coisas normais, que ele vai estar salvando o parceiro. O Joha, por mais que ele tenha passado por tudo que ele passou, ele tem uma vontade gigantesca de continuar a vida. Principalmente depois que ele foi salvo pelo Do-shik, quando ele teve as ideações suicidas dele. E o Joha, que estava antes preso na manipulação, na sexualização, que o Pyo-won mantinha preso, agora ele se vê preso em uma gaiola de segurança que o Do-shik acabou colocando ele, com as melhores das intenções, mas ainda assim privando o Joha de viver. Quando o Joha foge do Do-shik por medo do que pode acontecer com o Do-shik se continuarem nisso, com medo que o Pyo-won possa machucar o Do-shik vai atrás do Joha, independente de onde que ele estava, e entra de maneira invasiva na vida dele. A gente tem que lembrar que nessa parte é quando o Joha justamente fugiu para aquela ilha. Ele estava independente, vivendo de uma maneira adulta, mas ainda assim depressivo, como eu mencionei no primeiro capítulo. Quando alguém está vivendo de uma forma depressiva, algumas intervenções vão ser um pouco invasivas. Trabalhar não sendo invasivo talvez deixe a pessoa acomodada no quadro depressivo que ela tá. Não estou dizendo que foi errado do Do-shik entrar de maneira invasiva na vida do Joha dessa forma, com
quando ele achou o Ju-ha de fato na ilha que ele estava vivendo. Porque, ao meu ver, o Doshiki salvou o Ju-ha de viver uma vida miserável que ele estava tendo no quarto, mesmo que ele estava livre e vivendo como um adulto, sem ninguém para impor as regras. Ele ainda assim ele estava vivendo em um quadro bem depressivo. O Ju-ha viver do jeito que ele estava vivendo podia acabar consumando ainda mais as ideações suicidas que ele já chegou a ter e as ideações introvertidas. Mas ao mesmo tempo, quando ele faz isso, eu acabo notando que ele vê o Ju-ha como uma pessoa incapaz de se manter sozinha, incapaz de viver uma vida sozinho, incapaz de conseguir lidar sozinho com seu próprio eu, com sua própria situação, impedindo assim a independência que um adulto deveria ter. Ele ama e aprisiona, ele protege, mas ele sufoca. O Doshiki acaba tendo uma dependência emocional no Ju-ha, justamente por tantas vezes que o Ju-ha saiu da mão dele, por tantas vezes que o Ju-ha acabou sendo tirado do Doshiki. O Doshiki ele cria essa necessidade de estar perto do Ju-ha a todo momento, de ser o mundo dele. Tem que lembrar que isso acontece depois que eles passam por uma situação que deixa os dois desestabilizados emocionalmente. Quando o Doshiki tenta manter o Ju-ha seguro, ele se torna um controlador, invasivo e possessivo. Só que ele faz isso sem perceber. Pra ele tá tudo certo. E é o que eu chamo de síndrome de Salvador. Eu não sei se esse nome existe, mas ele tem essa necessidade de salvar o parceiro. Quando isso acontece, a gente faz com que a outra pessoa não seja uma pessoa capaz. Como assim? Ele é um adulto. Ele sabe o que ele tem ou não que fazer. O Doshiki não precisa guiar ele como se ele fosse uma criança. Mas mesmo assim, o Doshiki tem tanto medo do que pode acontecer com o Ju-ha, porque já aconteceu realmente muita coisa, que ele acaba privando cada vez mais, tentando ter ele aqui, uma gaiola, onde ele tem certeza que nada de ruim vai acontecer com ele. Só que quando a gente pensa na pessoa que tá dentro dessa gaiola, essa pessoa vai se sentir incapaz de viver. Ela se torna incapaz de fazer qualquer coisa como um adulto. Quando eu falo que o Doshiki não faz isso de maneira intencional, é porque ele demonstra ser muito amoroso com o Ju-ha. Ele não demonstra ter uma necessidade de poder em cima do Ju-ha. Ele faz com as melhores das intenções, realmente. Mesmo que ele faça com as melhores das intenções, acaba sendo tóxico, acaba sendo sufocante e acaba sendo prejudicial. O Doshiki ele escalona as ações cada vez mais e ele se torna um espelho do Pyo-won. Conforme ele escalona as ações contra o Pyo-won, mais ele se parece com o Pyo-won. Quanto mais ele quer livrar o Ju-ha do sofrimento, mas ele quer proteger o Ju-ha, ou seja, ele tem um rastreador no Ju-ha, ele controla onde que o Ju-ha trabalha, ele sabe aonde que ele trabalha, ele sabe com quem que ele está se envolvendo. O Doshiki quer ter o controle de tudo que está acontecendo com o Ju-ha para proteger. O Doshiki também se dá conta que ele se torna cada vez mais parecido do que a sua própria mãe falava de si. E mostra também que o Doshiki, quanto mais ele tenta fugir, mais ele se torna parecido com quem ele tentava não ser, mostrando realmente quem ele é. E isso é justamente por causa das ações do seu passado. Toda a história dele constrói o personagem que ele é atualmente. O Doshiki ele mente, ele manipula e desrespeita até algumas vontades do Ju-ha em prol de proteger ele. E o Doshiki também chega até a cometer uma vingança meio pessoal com alguém que já abusou do Ju-ha, fazendo com que essa pessoa fosse violentada diversas e diversas vezes com ele assistindo. Uma pessoa que poderia facilmente estar no lugar do Doshiki é justamente o Pyo-won. Quanto mais o Doshiki se torna essa pessoa obsessiva e possessiva a fim de proteger o Ju-ha do que ele já sofreu, mais parecido com o Pyo-won ele se torna. E a gente vê isso justamente quando o Ju-ha perde a memória. O Ju-ha, quando ele perde a memória, ele compara o Doshiki com o Pyo-won, porque além de eles serem muito parecidos fisicamente, eles também se tornaram muito parecidos no emocional, na psique. Mesmo que os motivos sejam diferentes, porque o Pyo-won quer o poder, porque ele quer ser o único a ter o poder sobre o Ju-ha, e o Doshiki ele tem a necessidade de proteger o parceiro. Então, de onde isso vem são coisas completamente opostas, mas a forma que eles se comportam acaba sendo muito parecida. O Pyo-won, logo no início do manhwa, ele fala pro Ju-ha: você não vai se livrar de mim. E o Doshiki, no capítulo 82, ele fala: você não pode se livrar de mim, Hyun. Tem muita semelhança. A semelhança da forma que eles se comportam é muito grande. E com esse gancho a gente acaba entrando na dinâmica da relação do Doshiki e do Ju-ha. Capítulo 4.
Os dois vieram de passados confusos, encontrando um no outro que deviam cuidar em si mesmo. É um casal com uma dinâmica muito carinhosa, muito fofa de se ver, mas é um casal com uma dinâmica muito instável, muito frágil. É um casal que pra mim funciona só quando eles estão isolados do mundo exterior. Quando eles estão só os dois em um ambiente controlado, eles funcionam muito bem. Mas quando tem outras coisas a se lidar, como comunicação, lidar com outras pessoas, situações do cotidiano, eles não lidam muito bem, justamente porque o ambiente não é controlado. Ele é um tipo de relacionamento que só funciona isolado. Tem uma dinâmica muito grande de dependência entre os dois. Quase todas as situações externas que eles tiveram juntos teve uma discussão, teve problema. Então, os dois eles só funcionam realmente quando estão totalmente isolados. E a gente nota uma falha na comunicação dos dois, porque quando a gente convive com alguém, a gente vê a nuance dessa pessoa, a gente vê como essa pessoa se comporta moralmente, eticamente, nas coisas mais básicas do cotidiano. E eles não conseguem lidar com isso um do outro normalmente. Sempre acaba tendo uma discussão, uma coisa que, quando tem os dois a sós em um quarto, em um ambiente totalmente controlado, sem situações externas, não acontece. E o Pion ainda assim rodeia o relacionamento de ambos. Independente do tempo, condição emocional, financeira, o Pion é e sempre vai ser uma sombra no relacionamento dos dois. É uma sombra que sempre tá lá, ele só se acostuma. O romance do Juhai e do Doshiki não é sobre superação, mas uma repetição de fagulhas do passado. Capítulo 5. Uso repetitivo de cenas de abuso. O manhwa trata de um tema mais sensível que pode ser gatilho para pessoas que já sofreram esse tipo de situação. A história mostra diversas cenas de abuso com detalhes e de forma bem gráfica. E tem muita repetição desse tipo de cena que para mim acaba sendo gratuito. E quando eu digo que essa obra é fetichista, é justamente porque que você acaba sendo contraditório em fazer. A história foca justamente numa parte que é: o Juha passou por abusos do qual ele foi filmado e drogado durante esses atos, e isso era um esquema gigante de pessoas poderosas que podiam ter acesso a esses vídeos, principalmente o Piwon, que meio que patrocinava isso daí. E o que acontece quando você repete a mesma coisa, mostrando cenas de abuso e uma coisa que está sendo comercializada? Você está basicamente sendo contraditória com a sua história. O manhwa, ele escala muito rápido nessa questão de abuso e não tem nenhum aviso sobre isso na sinopse. Eu vou ler a sinopse de Pure Boy para vocês terem uma noção de como ele é apresentado. Doshiki está encrencado. Depois de fugir com o dinheiro do caixa do bar gay onde trabalhava, ele procura refúgio em uma pequena cidade litorânea. Com o dinheiro acabando, ele precisa desesperadamente de uma forma de se sustentar. Mas um garoto precisa comer. Então ele entra em um restaurante de mariscos para saciar seus desejos. Sem ter como pagar, foge e deixa Juha, o garçom, com a conta. Mais tarde, quando Doshiki retorna para quitar a dívida, ele se depara com uma cena lasciva que oferece um vislumbre tentador da solução para os seus problemas financeiros, pois dentro da bela concha de Juha há um tesouro secreto esperando para ser descoberto, e Doshiki é exatamente o homem para fazer isso. E nenhum dos capítulos onde eu li tinha aviso, só a partir do capítulo 51. Esse manhwa não é vendido como o que ele é. Ele é vendido como um boys love, como um romance, como um leve, muito fofo, o que acaba sendo assim em alguns momentos, mas ele tem um assunto muito pesado envolvido que quase não é mencionado quando a gente fala dele. Quando faz a propaganda desse manhwa, nunca é mencionado essas partes gráficas, essas cenas muito violentas. E não tem problema nenhum uma obra tratar de assuntos pesados. O problema é como ela é vendida e principalmente se ela tem aviso desse tipo de coisa. A partir do capítulo 78, ele tem, se eu não me engano, 3 capítulos só de cena gráfica de um abuso. Um abuso como vingança. Eu considero extremamente gráfico, sem motivo. E pra mim é contraditório pro que o manhwa acaba querendo trazer da história. E igualmente para cenas sexuais, sendo com consentimento ou não, elas perduram por mais de 1/3 do manhwa. Capítulo 6. Vale a pena ler? Não, não vale a pena ler Pure Boy. Pure Boy é um manhwa que você pode facilmente passar reto,
Ele não é um manhwa que vai agregar em nada. Eu li isso 3 vezes por puro masoquismo, porque eu sou fascinada na história justamente pela forma que o Doshiki acaba virando um semelhante do que ele mais odeia. Essa é uma parte que me pega demais e é a parte que eu mais gosto, mas não é um manhwa que eu recomendo. Mesmo que a dinâmica do Doshiki e do Juha seja fofinha, mesmo que seja uma arte linda, eu não recomendaria Pure Boy pra quase ninguém. E se eu recomendo, eu aviso de todos os gatilhos que pode ter, porque é uma história extremamente pesada, mas ela é tratada de forma irresponsável. Então, principalmente para pessoas menores de idade, adolescentes, jovens, que ainda não têm o discernimento da realidade tão bem e que não sabem o que pode ser normalizado ou não, é importante ter cuidado ao ler esse tipo de obra. Porque quando a gente é adolescente, o nosso cérebro ele tá se adaptando ainda. Ele tá terminando de desenvolver. Ele não tá totalmente desenvolvido. Então, conforme você consome muito tipo de conteúdo gráfico, você não consegue mais achar tanta graça em outros tipos de conteúdo. A não ser que você fique um bom tempo sem ler esse tipo de coisa. Então, toma muito cuidado com o tipo de coisa que vocês leem com frequência. Se vocês consomem muito tipo de história desse estilo, uma seguida da outra, se vocês realmente têm noção do que isso carrega e do que isso pode causar ao seu cérebro, principalmente se você é mais novo. Porque eu não acho que tenha necessidade alguma de pessoas mais novas consumirem esse tipo de coisa. Porque tem que tomar cuidado sim com as coisas que a gente consome. Só leia esse manhwa se você for maior de 18 anos.